Hoje você tem que enfrentar essa filosofia da inversão. Me ajude a pregar. Da inversão de quê, meus irmãos? Valores. O que não presta, está certo. O que não presta é valorizado. E o que é certo, é errado, é desvalorizado e é pisado. Vamos ver, irmãos amados. Os valores foram invertidos nos últimos 50 anos no Brasil. Quando eu era criança, e vocês também, não se façam de novinhos, que eu tenho o cadastro de vocês todos aqui na igreja. É só pedir ao secretário que faça assim, já vai descobrir. Tem gente aqui que é da idade da pedra, glória a Deus, aleluia. Não se façam de novinhos, mas vocês estão lembrados que quando nós éramos crianças, quem eram os heróis do Brasil? Quem eram? Que carimbava, a gente tinha que comprar a figurinha na livraria, quem lembra? Para fazer o trabalho. Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Aí a gente comprava a figurinha dele, colava no trabalho e fazia a história dele. Era no mês de maio, a libertação dos escravos. Quem era a figura que a gente comprava na livraria, na gráfica? A princesa Isabel, a redentora dos escravos. Quando chegava 21 de abril, era feriado, e a professora passava um trabalho. Quem era o herói do Brasil naquela época que morreu injustamente porque queria a libertação do Brasil? Quem era? Tiradentes. A gente comprava aquele Tiradentes parecendo até com Nosso Senhor, né? Glória a Jesus. Barbudo, assim, com a corda no pescoço. Meus irmãos, mas os valores foram invertidos. Ninguém vê mais isso nas escolas. Quem era herói virou bandido. Se você falar hoje na Princesa Isabel no colégio, você apanha. Se você falar hoje em Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, você apanha. Se você falar da Princesa Isabel, essa você não apanha não, você morre. Porque aqueles que eram nossos heróis, hoje viraram vilões. E quem era vilão, virou herói. Assassinos, tem gente que carrega ele na camisa, um assassino, irmão, estuprador, é na camisa do povo. Eu não vou citar nomes para não ofender, mas vocês sabem de que eu estou falando. Cabeludão, sim, né? Morreu em 1968, lá na Bolívia, assassinado. Eita, glória a Jesus, estou já dizendo. Estuprador, assassino, matou milhares de pessoas, é herói. É? Traficante, glória a Deus, é herói dessa geração. Quer dizer, as pessoas hoje são inimigas do que é certo e são amigas do que é errado. A virtude foi jogada no chão e a maldade foi elevada. Nós estamos na geração de Elimas, nós estamos na geração de Bar Jesus, que era inimigo do que é certo, era inimigo de toda justiça. Era a Princesa Isabel, quando eu era criança. Há uns 20 anos atrás, ou 30, mudou, é zumbi. Princesa Isabel desaparece, aquilo ali era uma farsa. A Princesa Isabel não fez nada pelos afrodescendentes. A Princesa Isabel era uma bandida, tirada do mapa. Vamos colocar agora zumbi. Glória a Jesus. Alagoas, olha, ganhou foi muito. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, na história dos afrodescendentes, tem gente muito mais nobre do que zumbi. Gente negra de grande valor. Por exemplo, tem um homem chamado Luiz Gama. Luiz Gama, que ele foi escravo em Salvador, criou-se no cativeiro. Pouca gente sabe quem é Luiz Gama. Procure na internet, você que gosta de mexer, procure lá, Luiz Gama, quem foi. Um homem honrado, um homem afrodescendente que conseguiu comprar sua alforria, comprou sua alforria e alcançou a sua libertação sem derramar sangue de ninguém, nem de branco, nem de negro. Sabe o que foi que ele tornou-se? Ele tornou-se um rábula.
Você sabe o que é um rábula? Hoje não existe mais. O rábula era o advogado que não era formado na faculdade. Era o advogado autodidata. E tinha efeito, podia trabalhar. Mesmo que a pessoa não fosse formado na universidade, mas se conhecesse o direito bem, tinha rábulas que sabiam mais do direito do que os advogados formados. Ele chegou a ser um rábula. E esse homem, irmãos, tornou-se um intelectual em São Paulo. Foi um homem brilhante, um afrodescendente, uma maravilha. Sabe o que foi que ele fez, irmão? Ele comprou a alforria de 600 escravos. Seus irmãos. Comprou a alforria de 600 escravos. Quem é o brasileiro que sabe da história desse homem? Quase ninguém. Me diga, um homem desse merece ser honrado? Comprou a alforria de 600 escravos, sem derramar sangue, sem fazer guerra, sem fazer bagunça. Trabalhou, prosperou, cresceu, arrumou dinheiro e libertou seus irmãos. Mas quem é o herói? Zumbi. Vocês sabiam que Zumbi escravizava os seus próprios irmãos de raça? Na Serra da Barriga, irmão, não era o céu que estão pintando, não. O negro que fugisse da Serra da Barriga, Zumbi mandava matar. Ele tinha escravo, ele era afro, mas tinha escravo também. E maltratava os seus escravos. Tentam dizer que não, tentam pintar de cor de rosa, mas a verdade é essa: ele maltratava os seus próprios irmãos. Irmãos, se um escravo fugisse, ele mandava pegar e mandava matar. Nunca comprou a liberdade de ninguém e derramou muito sangue. Mas este é o herói atualmente. O pobre do Luiz Gama, ninguém nem sabe. Tem gente que está dizendo aqui: pastor, quem é esse Zé Gama? Nem eu sabia, eu vim descobrir o mês passado. Achou? Ó, irmão, pastor não pode dizer besteira não, já estão catucando aqui no smartphone. Glória a Deus. Meus amados irmãos, porque nós estamos na época de que a geração é inimiga da justiça, é inimiga do que é certo, é inimiga do que é honesto, do que é verdadeiro. Mas a igreja vai contra o mundo, cheia do Espírito Santo de Deus, para estabelecer a justiça na terra. Quem diz aleluia para Jesus nessa noite? Irmãos amados, nós estamos numa época de que quem anda bem decente, bem vestido, é burguês, é patricinho, mauricinho, patricinha, leva todo tipo de nome. Quem anda bem vestido é da burguesia. E sabe quem tem valor? Quem chega na rua e tira a roupa. Esse é o herói, essa é a heroína. Olha ela nua na rua, 300 mulheres nuas na rua, essa é que está certa. Aleluia. E quem anda vestido é cafona, é burguês. O Elimas era inimigo de tudo que era certo, era inimigo de toda a justiça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quem se veste bem é criticado, e quem anda nu, muitas vezes defecando nas portas das igrejas, é quem está certo. Imagina, irmãos amados, que inversão de quê, meus amados irmãos? De valores. O Elimas, ele invertia os valores. O que era errado, ele dizia que estava certo, e o que estava certo, ele dizia que estava o quê, meus amados irmãos? Errado. Ele era inimigo de toda a justiça. Meus amados irmãos, se você chegar numa faculdade hoje e ela estiver toda pintadinha, limpinha, ordem nos corredores, ordem nas salas de aula, essa faculdade é fascista. Por que é fascista? Porque ela está toda limpa. Aqui ninguém bagunça, aqui ninguém faz sexo no corredor, aqui ninguém usa droga. Essa faculdade é fascista. Faculdade só é faculdade se o povo usar droga, se o povo fizer sexo no meio do povo, se for toda pinchada, se for toda suja, aí é faculdade boa. Agora, se for limpinha, se for organizada e tiver ordem, é fascista. Por quê? Porque Elimas era inimigo de toda a justiça.
Ele era inimigo de tudo que é certo. Ele era inimigo de tudo que era bom. E como é que a igreja vai enfrentar Elimas? Como é que a igreja vai mudar esse quadro? Só se ela estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A família, pai, mãe e filhos. Essa família cafona. Essa família tradicional. Precisamos destruir essa família. Pai, mãe, filhos, é muito antiga, é patriarcal. Nós precisamos mudar esse conceito. Família agora, irmão, tenha a panfamília. Glória a Deus. Se você quiser morar com uma besta, você não. Lá, glória a Jesus. Para aqui não tem ninguém que quer morar com uma besta. Diz que se quiser morar com uma besta é família. Se quiser morar dentro de uma casa com uma jumenta, diz que tem que ser considerado família. Aleluia, Jesus. E quem acha que pai, mãe e filhos é família, está errado. É cafona. É da cultura judaica cristã. É antiquado. Mas, irmãos amados, como é que nós vamos enfrentar essa sociedade? Como é que nós vamos enfrentar essas injustiças, esses erros, esses equívocos? Igreja, anima-te, porque o Espírito Santo vai descer e tu vai enfrentar Elimas. E a igreja de Deus vai ser vitoriosa. Elimas era inimigo de toda injustiça. Ou melhor, amigo, era inimigo de toda justiça. Ele era inimigo do que era certo. Era inimigo do que era verdadeiro. Você sabia que hoje o trabalhador é criticado? Diz que não, o trabalhador acumula riqueza. O trabalhador acumula riqueza, está errado. Não é para trabalhar não, é para botar o olho no que é do outro. O certo não é trabalhar. O certo é colocar o olho no que é do outro. Aleluia. Quem sabia que existe essa ideia? Você sabia que existe essa ideia? Para que trabalhar? Trabalho produz riqueza. Trabalho lá no Rio de Janeiro, eu vi o testemunho de uma mãe que a filha aderiu a essas ideias e ela ficou com ódio do pai. O pai era empresário. Ela ficou com ódio do pai porque o pai era empresário. E ela dizia: tomara que essa empresa quebre. Tomara que essa empresa quebre. Porque isso é burguês, isso é capitalismo, e eu quero que a empresa de meu pai quebre. Saiu de casa com raiva, foi para as drogas, desejando que a empresa do pai quebrasse. Aleluia. Porque diz que é errado trabalhar. É errado trabalhar, porque quem trabalha melhora de vida. Quem trabalha adquire riqueza. O certo não é trabalhar. Elimas diz que o certo é preguiçar e cobiçar o que é do outro. Porque Elimas, pastor Maurício, é inimigo de toda justiça. Ele não gosta do que é certo. Ele inverte, ele gosta do que é errado. Mas a Santa Bíblia diz que quem não quiser trabalhar, não coma. A Bíblia manda trabalhar, a Bíblia manda produzir, a Bíblia manda ser diligente.